E se eu te dissesse que esse cara aqui começou com menos de 400 dólares e conseguiu transformar esse capital em mais de 200 milhões de dólares no mercado financeiro? Bom, essa é a história de Richard Dennis e eu conheci a história dele há pouco tempo com esse livro aqui, O Magos do Mercado, que era um livro que eu estava lendo, que tem os princípios dos maiores traders de todos os tempos. E ele cita sobre esse cara e eu fiquei muito curioso sobre a história dele quando ele citou que ele tinha começado com um capital bem pequeno e tinha conseguido alavancar esse capital de forma astronômica dentro do mercado financeiro. Então nesse vídeo a gente vai destrinchar um pouco da história de Richard Dennis e eu vou te mostrar exatamente o passo a passo que ele utilizou para fazer essa quantia dentro do mercado financeiro. Esse livro, O Magos do Mercado, é um livro excelente, eu recomendo para todo mundo que está no mercado de aprender com os conceitos dos principais traders do mundo, né? Da história que existiu. E eu vou deixar o link aqui na descrição para que você quiser adquirir, vai estar aqui embaixo e também vai dar uma força para o canal. Bom, quem foi Richard Dennis, né? Basicamente esse cara, esse nerdola aqui, que com esse óculos aqui que não passa nenhuma credibilidade, mas o cara é basicamente um gênio, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês da trajetória dele no mercado. Em 1949, Richard Dennis ele nasceu na cidade de Chicago e aos 17 anos ele começou a trabalhar como mensageiro no mercado de Chicago. E basicamente, na época, ele não poderia operar no mercado financeiro até ter 21 anos. Então ele estava ali envolvido, né, como mensageiro dentro daquele ecossistema e ele queria começar a operar. E ele não conseguia porque ele não tinha 21 anos. Então ele contratou o seu pai, né, para ter o nome ali para ele operar para ele. Depois o Richard Dennis ele acabou se distanciando um pouco do mercado financeiro. Ele foi para a high school, né, a universidade, e se formou em filosofia. E só depois de algum tempo que ele retornou ao mercado financeiro, ele não tinha muita grana, ele estava meio quebrado, e aí ele tomou um empréstimo de 400 dólares para começar nessa época. Com 21 anos, para vocês entenderem a magnitude da projeção de capital dele, com 21 anos, Richard Dennis já estava com mais de 3 mil dólares. Já tinha feito aqui quase 5, 6, 7 vezes, né, o capital dele, com 21 anos. Com 24 anos, aí que é astronômico, né, o ganho dele. Em 3 anos ele consegue transformar 3 mil dólares para mais de 100 mil dólares no mercado financeiro. E basicamente os ativos que ele operava era principalmente commodities e dos 24 para os 25 anos ele começou a focar no mercado de soja, né, no mercado de soja ali de commodities, e ele conseguiu transformar ainda de 100 mil dólares para mais de 500 mil dólares em apenas um ano esse capital dele. E com 26 anos, nessa trajetória dele foi bem rápida esse crescimento. Ele dobrou novamente o capital dele em mais um ano e já passava com um patrimônio de mais de 1 milhão de dólares. Doideira, né? Muita coisa para tão pouco tempo. Então, ele fez uma trajetória muito curta, mas foi alavancando os seus capitais de forma muito rápida e tendo uma assertividade astronômica, tá? De modo que quando ele tinha 31 anos, ele resolveu colocar ali em prática o experimento dele, que é chamado no livro de Turtle Traders. Basicamente, o Richard ele acreditava que esse sucesso que ele teve não era porque ele era um cara especial, e sim porque ele seguia regras bem definidas, e ele acreditava que se ele ensinasse essas regras que ele estava seguindo para qualquer outra pessoa, qualquer pessoa podia ser consistente ali no mercado, né? Então, basicamente, ele fez esse experimento, acredito que eram em torno de 21 pessoas, entre mulheres e homens, e ele treinou esses turtle traders, né, essas tartarugas aí que ele chamava, para operar o capital dele com regras bem definidas, tá? Tinha regras de stop, tinha regras de gestão e eles operavam a estratégia de Richard. Com isso, em menos de 5 anos, quando ele tinha os seus 36 anos de idade, os Turtle Traders, esses traders que ele treinou para operar para ele, obviamente que só os melhores ficaram dentro do grupo depois, já tinham conseguido acumular dentro do fundo, né, ter um lucro acumulado de mais de 175 milhões de dólares apenas em 5 anos, provando para todo mundo aquela ideia que ele tinha anteriormente, que eu também acredito,
que é possível, com uma estratégia replicável, você ensinar pessoas do zero que não sabem operar, ensinar elas uma estratégia, elas seguindo o gerenciamento, seguindo as regras bem definidas ali, elas conseguem ter sucesso, e é isso que a gente tem dentro da comunidade, né, dos nossos alunos, seguindo as nossas regras, eles conseguem ter, e eu consigo ver isso na prática, no meu dia a dia também. Bem bacana esse ensinamento dele. Porém, pessoal, a estratégia de Richard, como a gente vai ver um pouco a seguir, o sistema dele, ele era um sistema que era muito bom em determinadas fases do mercado, né? Então, como ele operava commodities, basicamente durante toda a vida dele, ele pegou um ciclo de alta muito grande nas commodities, né? E, basicamente, em 1987 e 1988, o mercado financeiro como um todo teve uma crise e ele sofreu perdas substanciais do seu capital. Quando ele disse substanciais no livro, eu fiquei pensando, pô, o cara faliu, né? Perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Mas, na verdade, quando em entrevistas com o próprio Richard, ele conta que ele perdeu pouco mais de 10% do seu patrimônio acumulado. Então, mesmo essa perda substancial com uma crise no mercado que levou 80% do capital ali, ele só perdeu 10% de tudo aquilo que ele tinha acumulado na vida inteira dele. E aí, a partir daí, ele encerrou a sua carreira em 1988 no mercado financeiro e começou a se dedicar a ações e a entidades filantrópicas. Bem? Então, basicamente, essa foi a trajetória desde o início do Richard Dennis no mercado. E, pessoal, quais que foram os 3 pilares, né, para o sucesso do Richard dentro de operacional, dentro de técnica, dentro de gestão? O que ele achava mais importante e quais são os principais conselhos do Richard para a gente? A primeira coisa é que você precisa ter um sistema claro e objetivo, tá, pessoal? O Richard, o Dennis, ele desenvolveu um método replicável, ou seja, as estratégias que ele aplicava no mercado não era uma estratégia intuitiva, era uma estratégia que qualquer pessoa, lendo uma série de regras, conseguia aplicar. Era um checklist, o que eu chamo hoje na minha comunidade de checklist operacional, né? Você lê ali, aonde que está a liquidez? O preço ele tá com volume alto? Como que o teste está sendo feito? O preço ele fez um choque, ele tocou numa região de order block, ele tocou numa região de demanda. Isso são coisas que você consegue colocar em um checklist, um passo a passo, e a pessoa ela consegue seguir e ser replicável. Justamente por ter essa ideia de transformar o seu sistema de trade em uma forma replicável para ensinar outras pessoas, foi o que fez com que Richard ele tivesse uma grande assertividade dentro dos seus trades. Porque ele não entrava em uma operação sem um contexto. Ele não entrava em uma operação sem as regras fixas, sem todas as regras que ele tinha mapeado antes serem satisfeitas. Ele não operava no feeling. Não que operar no feeling seja ruim. A gente vê nesse livro aqui que existem traders que operam de maneiras completamente diferentes. Existem traders que operam análise fundamentalista, existem traders que operam análise técnica, por isso que esse livro é tão interessante. Novamente, vou deixar o link aí na descrição para vocês, porque pessoas com cabeças diferentes, pensando diferentes e conseguem se suceder mesmo tendo técnicas, mesmo tendo abordagens de mercado diferentes. Aqui, esse vídeo, eu estou mostrando a abordagem do Richard, que era ter um sistema claro e objetivo. A maioria dos traders, eles falham porque eles não têm um plano estruturado. Eles não conseguem seguir uma linha de raciocínio, né? E seguir ali à risca o que eles colocam as regras para ele mesmo. Dentro do mercado financeiro, a gente não tem regras. Você pode comprar ou vender, você coloca o quanto de capital você quiser, o resto você que define. Então é importante você ter uma série de regras, uma série de checklists, né? Seja no papel, anotando ali no papel dentro do seu dia a dia, seja automatizado, como eu tenho hoje dentro das minhas planilhas. Enfim, você precisa ter isso para te ajudar ali no seu sistema de trade. A segunda coisa é a gestão de risco profissional. Ele tratava a gestão de risco, são coisas básicas, né, pessoal? São coisas básicas, mas a gente vê que de fato são muito importantes. Ele tratava essa gestão de risco com uma seriedade muito grande dentro do mercado. Ele nunca arriscava mais do que ele podia em uma operação. Mas na verdade isso queria dizer que ele nunca arriscava mais do que 2%. Dentro dos livros ele diz esse número de 2% do patrimônio em uma operação, tá? E ele operava de forma probabilística, sem se importar com o resultado de um único trade, sem se importar com uma perda individual, porque ele sabia que no longo prazo ele conseguiria ter esse retorno
composto ali dentro do capital dele, fazendo sempre a mesma coisa. E muitos traders amadores, eles erram ao tentar buscar um trade perfeito, tentar alavancar a conta deles fazendo isso que ele fez, né? Esse exato resultado que ele fez, fazer $100 virar $200 em um único trade. E na verdade, não é isso que vai te levar, vai te fazer ter resultados no longo prazo. E sim tratar os trades de forma probabilística e não se importar com eles de forma individual. Porque no longo prazo, se você focar no processo e não no resultado financeiro, isso daí vai fazer toda a diferença. Outra coisa que é dentro dessa questão de gestão de risco, é que ele deixava as operações lucrativas seguirem e, de fato, desenvolverem lucros. Enquanto as perdas que ele tinha, quando ele perdia muito pouco. E quando ele acertava no trade, ele deixava o seu lucro rodar. Como eu disse para vocês, desde que ele nasceu, ele pegou uma super tendência de alta nas commodities. É como se ele tivesse começado a operar Bitcoin em 2017 e nunca mais Bitcoin parou de subir, né? Nunca mais deu uma esfriada desde que ele pegou 2017, não, 2010, sei lá, 2008. Você começa a operar um ativo e ele sempre está numa super tendência de alta. Então isso vai gerando retornos compostos porque você deixa o seu lucro ir e aí você pega nos pullbacks outros pontos de entrada onde você realiza e entra novamente por um preço mais barato, pegando essa movimentação de alta, surfando nessa movimentação de alta. A estratégia principal do Richard era surfar tendências fortes. E por terceiro, e não menos importante, né, pessoal? Como eu até já falei um pouquinho para vocês, seria essa mentalidade de longo prazo. Entender que, de fato, o trade é um jogo de probabilidades e existe uma diferença entre o trader consistente e um apostador no mercado. O trader consistente, ele tem essa mentalidade de longo prazo. Ele sabe lidar com as perdas sem desviar disso daqui, ó, das estratégias que ele tinha imposto para ele mesmo dentro do começo. Então, basicamente, pessoal, esses são os 3 pilares que fizeram o Richard Dennis ter sucesso no mercado financeiro, né? Eu espero que tenha ajudado a vocês a implementar essas coisas dentro do próprio sistema de trade de vocês e eu acredito que vai ser muito importante a gente olhar para essas coisas como pilares de alguém que já teve sucesso, que já conseguiu o que a gente quer conseguir e que está dizendo para a gente, olha, isso daqui é muito simples, é só você fazer o básico bem feito que você vai ter sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.